Olá, pessoas, tudo bem com vocês? Vocês estão bem? Eu tenho que parar um pouquinho aqui, porque eu tenho que fazer um curativo no meu dedo, porque eu inventei de machucar. Você já machucou o dedo em casa? Sei lá, cortando pão, cortando alguma fruta, alguma verdura. Já, né? Acidentes acontecem muito em casa. Pois é. Feito o meu curativo, vamos para a aula? Vocês lembram o que foi trabalhado na aula passada, hein? Quem lembra? Puxa para a memória aí. Vamos lá. Lembraram? O que nós trabalhamos? Reciclagem. Trabalhamos a questão da importância da reciclagem, a vantagem em se reciclar resíduos, a vantagem para o meio ambiente, para a sociedade, para todos. Mas hoje, o que será que vamos trabalhar? Exatamente isso aqui, ó. Perigos que moram em casa. Os perigos, os acidentes domésticos que podem acontecer e acontece. Eu aposto que na sua casa já aconteceu algum acidente doméstico, seja esse ano, seja em outros anos passados, mas acontecem, né? Um descuido nosso e essas coisas acontecem. Então vamos lá trabalhar alguns? Então, aqui nós vamos ver os principais acidentes domésticos e como evitá-los. Isso é muito importante, gente. Então, nós vamos trabalhar 4 em particular hoje. Vamos trabalhar queimaduras no fogão, que é um dos grandes perigos da casa, que está na cozinha, gente. O fogão, muito perigoso. O segundo, inalação de gás. Crianças pequenas, gente, elas costumam se encantar com aqueles botões do fogão e ficam mexendo neles. E mexe neles. E quando mexe, o que acontece? Vaza gás. Já vamos conversar sobre isso. O terceiro, intoxicação com produtos de limpeza. Você sabia que é possível se intoxicar com os produtos que tem em casa? É muito sério. E o último que vamos trabalhar, quedas. Quem já caiu? Já, né? Várias vezes eu imagino. Eu já caí um monte de vezes. Graças a Deus, nada sério. Mas pode acontecer situações sérias na nossa vida. Vamos trabalhar o primeiro? Queimaduras no fogão. Olha essa imagem aí da criança de olho no cabo da panela. A gente já imagina algum acidente aí, né? Jamais deixe o fogo aceso sem estar por perto, principalmente se o fogão for a gás. Sabe aquela mania que a gente tem de acende, coloca água para ferver e sai tomar um banho, sai fazer alguma coisa? Pelo amor de Deus, gente, vamos perder com essa mania. Acendeu o fogo, fica por perto, ok? De acordo com o cirurgião plástico e coordenador do CTQ, que é o Centro de Tratamento de Queimados, Fábio Pimenta, essa informação é lá do Espírito Santo, gente. 80% dos casos que chegam ao hospital são por escaldadura por água fervente. Sabe aquela história? Coloca água para ferver, vai passar um café, em vez de derrubar no filtro, derruba na mão. Derruba em si mesmo. Já a segunda principal causa de queimaduras acontece com óleo em adolescentes na cozinha. Exatamente, vocês aí, ó, vão querer fritar uma coxinha, vão querer fritar uma carne e olha o que acontece, queimadura por óleo. A maioria das queimaduras acontece no ambiente doméstico, 70 a 80% deles, e pode ser evitada. Presta atenção nisso, pode ser evitada, gente. Então, cuidado com o fogão, ok? O fogão você pode aprender a pilotar? Pode, é uma boa coisa você aprender a cozinhar, né? Você aprender a se virar na cozinha. Mas tem que ter esse cuidado. Vamos para a primeira questão? É de acordo com o texto, olha. De acordo com esse texto, é correto afirmar que eu tenho 4 opções aqui. Eu vou dar um tempinho para você pensar e a gente já volta para responder juntos.
Conseguiu responder? Tem que ler com atenção, porque é de acordo com o texto, não é de acordo com o que eu acho, tá bom? Então, cuidado com isso. Vamos lá, então. Na letra A diz assim, a maioria dos acidentes por queimadura por óleo acontece com as crianças. É com as crianças que dizia o texto? Não, são com vocês, adolescentes. Então, não está certa a primeira. 80% dos acidentes domésticos por queimadura são decorrentes de água fervente. Esse está certo, né? Vamos ler os outros para ter certeza? A segunda principal causa de queimaduras é devido à água fervente. Não, essa é a primeira causa. A segunda é por óleo, lembram? E o último, a maioria dos acidentes que ocorrem no ambiente doméstico não podem ser evitados. Eles não podem ser evitados? Pelo contrário, eles podem, né? Então, resposta certa, letra B. Você acertou? Muito bem, parabéns. Temos que prestar atenção na leitura, tá bom? Vamos falar agora sobre a inalação de gás. O gás de cozinha é muito perigoso, tá? E ele não tem cheiro. Ah, professora, mas quando vaza eu sinto. É porque foi colocado um cheirinho para a gente prestar atenção se está vazando ou não. Vamos na leitura desse texto aqui? Ele diz assim, ó. O gás de cozinha produz asfixia por expulsar o oxigênio do ambiente. Assim, os sintomas decorrem da falta de oxigênio, não pelo gás em si, que nem tem cheiro. O conhecido cheiro de gás é adicionado para facilitar a identificação precoce de vazamentos, aquilo que eu conversei com vocês, evitando a chance de asfixias e de explosões, uma vez que é um gás altamente inflamável, ou seja, pega fogo, gente, é muito perigoso. Então, por isso foi acrescentado o cheirinho. Então, o gás está vazando, aquele cheiro que você sente não é exatamente do gás de cozinha, foi um cheiro que foi colocado para que a gente possa identificar esses vazamentos, ok? Sintomas da falta de oxigênio variam conforme o tempo de privação e de características individuais, como idade e estado de saúde geral da pessoa. Vão desde dor de cabeça, passando por tontura, sonolência, pode chegar a desmaio e finalmente morte por asfixia. Isso é muito sério, viu? É o que as pessoas chamam de morte branca. A pessoa cai no sono, dorme e acaba morrendo. Então, por isso que tem esse cheiro, para que se a gente sentir, corre procurar e corre sair da casa, ok? Essa é o modo de evitar. Fuja e não acenda nada. Nem apague, nem acenda a luz, nem mexa em celular, muito menos mexer em fogo. Sai correndo e ventila o ambiente para que o oxigênio volte, ok? Vamos para a nossa pergunta? Presta atenção nessa agora, porque é para marcar a alternativa incorreta, ok? Então, vou dar um tempinho, você lê e a gente já volta para conversar.
Conseguiu fazer essa? Claro que conseguiu, né? Você é mega inteligente. Vamos lá ver, analisar essas opções aqui, lembrando que é a incorreta. Inalar gás de cozinha é prejudicial à saúde? Sim, é prejudicial. O gás de cozinha é inodoro, ou seja, não tem cheiro. Realmente, ele não tem cheiro. Aquele cheiro é outro produto que foi adicionado para poder salvar vidas. Então, está certo. Gás de cozinha não é inflamável. Como assim? Gás de cozinha não é inflamável? É sim, né? Pega fogo com facilidade, por isso que a gente usa ele na cozinha. Então, ele está errado. E o último, inalar gás de cozinha pode levar à morte? Sim, pois expulsa o oxigênio do ambiente. Então, vamos prestar muita atenção nisso, é muito sério, tá bom? A questão do fogão, deixa as crianças longe, não deixa estar brincando, dá brinquedo para elas, tá bom? Fogão não é brinquedo de criança. E quando você estiver lá cozinhando, toma todo o cuidado, ok? Vamos para o próximo? O próximo é intoxicação por produtos de limpeza. Professora, mas alguém pode se intoxicar com um produto que é usado em casa, que a gente compra no mercado para fazer faxina? Pode sim. Respira, não se preocupa que não é assim, encostou, está intoxicado. Mas a gente precisa ter uns cuidados, tá bom? Vamos pensar neles? Os casos de intoxicação por produtos de limpeza entre adultos tiveram um aumento de 23,3% entre janeiro e abril deste ano, em comparação com os dados do mesmo período do ano passado, de 2019. Quem que nos deu essa informação? A Anvisa. Já ouviu falar da Anvisa? É a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Ela que é responsável. Foram 1.540 registros. Parece não ser muito, né, no país inteiro, mas são bastante. Quanto às crianças, notificaram-se 1.940 ocorrências, ou um salto de 6,01% em relação ao ano passado. Então, aumentaram os casos de intoxicação. Por que será, hein? Por que aumentaram assim, do nada? Vem cá, vamos ler o texto. Os números são do Centro de Informação de Assistência Toxicológica, o CIATOX. São 36 unidades dela no país. De acordo com a nota técnica da Anvisa, olha um dos possíveis motivos aqui, ó. O crescimento foi verificado desde que se passou a recomendar a limpeza de objetos e superfícies devido à pandemia do Covid-19. Isso sugere, não tem nada comprovado, tá? Mas sugere um elo entre a maior frequência de uso daqueles produtos e a exposição a eles. Né? Nós precisamos estar limpando com muito mais frequência, com álcool, desinfetando, né? As mães usam água sanitária, usam vários produtos para limpar as superfícies, que é necessário. Mas temos que cuidar com o contato contínuo com esses produtos, ok? Se possível, usa a luva, tá bom? Se cuida aí. Vamos para o exercício 3? Ele diz assim, ó. Segundo a reportagem, marque a alternativa correta. Então, presta atenção no enunciado. Agora, ele quer a correta. Então, das 4, eu tenho uma correta e 3 incorretas. Eu vou deixar você ler e a gente já volta.
Leu? Conseguiu responder? Qual opção você marcou como a correta aqui? Você marcou a letra C? Hein? Está correto. Vamos ler as opções? Os casos de intoxicação por produtos de limpeza diminuíram. Foi isso que o texto nos disse? Não, né? Em comparação com o ano passado, os casos aumentaram. Então, cuidado com essas palavrinhas. As notificações com crianças aumentaram 15%. Peraí, as notificações com crianças aumentaram, mas esse número 15% nem tinha no texto, lembram? Tinha o 23,3 e tinha o 6,01. 15 nem tinha no texto, então não está certo. O crescimento foi verificado desde que se passou a recomendar a limpeza de objetos e superfícies devido à pandemia do Covid-19. Isso está no texto, muito certo. E o último, esse aumento sugere um elo entre a frequência e a idade das pessoas. Não tem nada a ver com idade, né, gente? Então a resposta certa é essa. E o nosso último é sobre a queda. Falando em queda, nós tivemos um caso bem forte que o Brasil inteiro ficou sabendo, né? Do apresentador Gugu Liberato que caiu. O que aconteceu, gente? Ele consertava o ar-condicionado da sua casa, em Orlando, nos Estados Unidos, quando o piso cedeu. E o que aconteceu? Fez cair de uma altura de 4 metros e bateu a cabeça. E o acidente resultou na morte dele, gente. É muito sério queda. A pessoa pode cair de 4 metros ou de 30 centímetros e ter lesões graves. Isso é muito sério. Quedas representam a maior porcentagem em acidentes domésticos, segundo essa pesquisa. Olha aqui o gráfico, ó. Tá vendo a parte vermelha? É queda. Então, cuidado. Quando a mãe diz, cuidado, não sobe aí. Presta atenção, tá bom? Porque uma queda pode ocasionar lesões graves, tá bom? Vamos para o nosso último exercício, 4. Se a queda representa 46% dos acidentes domésticos, eu arredondei para ficar mais fácil a conta, tá bom? Segundo essa pesquisa, se nós imaginarmos 300 acidentes, desses 300, quantos seriam por queda? Tempo para você.
Esse exercício tinha conta, conseguiu fazer? O que nós precisamos determinar aqui? Precisamos determinar quanto é 46% de 300, que são o total, 300 acidentes. Então, vamos lá. Ó, resposta certa é a letra B. Você marcou qual? Ah, você não chutou, né? Tem que fazer a continha, gente. 46% de 300, essa conta você tira o símbolo, acrescenta o 100 embaixo na fração, tá? E aquele D vira uma multiplicação. Então, vai ficar 46 sobre 100 vezes 300. Multiplicação de fração, ok? Você pode multiplicar de cima com de cima, de baixo com de baixo, ou, como eu fiz, fazer a divisão da fração. 46 dividido por 100 dá 0,46. Vezes o 300 dá 138 acidentes. Então, se imaginarmos 300, pouquinho menos da metade, né? É por quedas. Então, presta atenção quando a mãe fala. Cuidado com pisos lisos. Cuidado em subir em escada. Cuidado, gente, tá bom? Nunca é demais a gente ter. Então, ó, o que trabalhamos hoje? Os perigos que moram em casa. E tem sim. Precisamos estar atentos para continuarmos bem. Um deslize pode ocasionar um acidente. Então, se cuidar, ok? Você precisa se cuidar. Então, antes de dar tchau para você, eu gostaria de lembrar você do Classroom. Lembra disso? Vai lá, registra a tua frequência. Se você está pela TV, separa o teu materialzinho para levar na escola no dia determinado, para manter tudo organizado, ok? E qualquer dúvida, conversa com o seu professor, ok? Até a próxima aula, gente. Tchau!